Estamos ao vivo para mais um 459. Bom dia, Pelotão 459. Quem levantou nesse domingo preparado para tocar o terror na terra? Escreve aí, eu já despertei. Eu já despertei, eu já acordei, já estou aqui pronto, Ana. Preparado para viver o melhor dia da nossa vida. Já coloque aí, eu despertei, bora tocar o terror na terra. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Façam todos um excepcional domingo, um excepcional dia. Hoje é um dia, gente, de verdade, todo início de mês, a gente fez esses dias uma live sobre a primeira menção. Eu não sei quem assistiu essa live. Quem estava nessa live? Primeira menção. E eu falei nessa live sobre as primeiras horas, os primeiros dias, tudo que você faz primeiro, aquilo que você entrega a sua melhor parte, a primícias. E adivinhem, hoje é dia 1º de junho. Nós estamos iniciando esse mês de junho e eu fiquei muito feliz de poder fazer o 459 hoje, porque todo início de mês, eu, Ana, já tenho essa prática de fazer uma oração, de consagrar esse mês para Deus, de fazer uma visualização do melhor mês da minha vida, e cada mês é melhor do que o outro. Cada mês a gente vai se superando, vai crescendo, vai amadurecendo, vai abrindo novas portas. Então hoje é dia 1º de junho. Nós estamos iniciando esse mês. E eu quero aqui orar sobre a vida de vocês. Muito bom dia, generais. Eu estava, glória a Deus. Então, hoje eu nem dormi. Que bom que você está aqui. Glória a Deus, segura firme aí. Ana, sua jornada é inspiradora. Então, hoje eu quero já iniciar esse mês de junho, a gente consagrando esse mês. Vamos orar, vamos profetizar que será o melhor mês das nossas vidas até então. Eu acredito muito no poder da palavra. E eu acredito mais ainda no poder de uma oração. Quando a gente ora, quando a gente declara, quando a gente se levanta poderosamente, mesmo as condições não estando favoráveis, mesmo parecendo que vai ser o pior mês, né, de acordo com seus olhos, falando, mas tá tudo dando errado, tá tudo ladeira abaixo. Mesmo assim, a gente se levanta para poder declarar que esse será o melhor mês de todos os tempos até então. Então, eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Esses 5 minutinhos dessa live de hoje, vamos dedicar para abençoar esse próximo mês. E acreditem, isso tem muito poder. Nós estamos aqui nas primeiras horas do mês de junho. E nós vamos entregar a nossa melhor parte para Deus. Nós vamos orar, nós vamos mostrar para o Senhor que o que nós temos de mais importante nesse mês de junho é a presença dEle. Se Ele estiver na frente, se Ele for abrindo as portas, a gente consagra os nossos sonhos, tudo dará certo. Tudo dará certo. Então já declara que esse vai ser o melhor mês da sua vida. E eu quero orar aqui, inicialmente dando graças a Deus por mais um mês que se inicia. Obrigada, Jesus. O mês de junho começou e nós consagramos desde já cada dia, cada passo, cada decisão, cada projeto que nós vamos abrir esse mês nas tuas mãos. E eu declaro que esse mês de junho será um mês de alinhamento com o céu, um tempo de revelação, um tempo de respostas, um tempo de direcionamento claro. Que toda confusão, toda distração, toda estagnação caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, abre os céus sobre esse nosso mês de junho. Abre as portas que ninguém pode fechar. Abre caminhos que pareciam estar bloqueados. Abre conexões que vêm do alto. E fecha, Pai, tudo aquilo que não te glorifica. Pois eu declaro que esse mês de junho será um mês de estratégias divinas sobre a tua vida. Um mês de provisão. Que recursos vão chegar, que novas conexões vão ser feitas. O Senhor nos dará modelos de negócios novos, ideias criativas, soluções inovadoras, sabedoria sobrenatural para construir, para expandir, para prosperar. E não pela força e nem por violência, mas pelo teu Espírito. Você vai entender o que é andar com o Espírito de Deus. As portas se abrindo, o Senhor soprando o teu nome, aonde ele nem chegou ainda, o seu corpo físico nem chegou. O Senhor te apresentando pessoas. Eu sempre falo isso, quando Deus quer abençoar alguém, ele não dá coisas, ele apresenta pessoas. Então, eu declaro que o Senhor vai te apresentar pessoas que vão estar alinhadas com o teu propósito.
pessoas que vão caminhar contigo, pessoas que vão chegar perto de você e vão exatamente acelerar o seu processo. Pai, nós entregamos a Ti o controle dos nossos dias, que o nosso tempo, nesse mês de junho, seja um tempo produtivo, que os nossos olhos sejam iluminados, que as nossas mãos multipliquem tudo aquilo que a gente tocar, e que tudo que tocarmos prospere em nome de Jesus. Senhor, reveste-nos de ousadia. Eu declaro para vocês, ousadia, fé, ousadia e fé. Que vocês tenham um mês de decisões que vocês há muito tempo não tomavam. Um mês que vocês vão ser mais ousados, de dar passos de fé, muitas vezes sem ver o chão. Que vocês vão arriscar mais. Pai, que nós possamos ser sensíveis à Tua voz, rápidos para obedecer e corajosos para poder avançar. Que o medo não nos pare, de maneira nenhuma, Pai. Tira toda distração que pode estar nos desviando. Pai, e também que toda comparação que nos roube a paz, toda comparação que faz a gente paralisar, que caia por terra. Eu quero que você pare de se comparar com outras pessoas. Pare de comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. É a tua vida, você é um ser único. Deus tem algo especial para você. Então, não fica olhando, parece que o outro está crescendo mais, parece que o outro está prosperando mais, parece que o outro está mais feliz. Para de comparar o palco do outro com o seu bastidor. Valorize o seu bastidor, valorize a sua história, valorize aquilo que você viveu até aqui, porque o que você viveu até aqui é poderoso. As lutas que você vem vencendo todos os dias estão forjando quem você é. Então, não olhe para o outro achando que a vida do outro é melhor. A tua vida é boa. Aquilo que você tem nas tuas mãos já é suficiente. Você já carrega algo único e algo poderoso nas mãos de Deus. Então, tira toda distração, tira toda comparação e que nós possamos obedecer o mais rápido possível. Pai, eu declaro que esse mês de junho será um mês de conquista, um mês de colheita, um mês de rompimento. Nós seremos guiados pelo Teu Espírito e cercados pelo Teu favor e nada nos faltará. Nada. Eu profetizo isso na tua vida. Nada irá te faltar. Nada. Nem recurso, nem alimento, nem conexões, nem ideias, projetos. Nada vai nos parar. Nada vai nos desviar. Que a tua paz nos governe e que a tua sabedoria nos direcione e que a tua presença esteja com a gente em cada dia desse mês, nos dando vitória em todas as áreas. Nós consagramos, Senhor, esse mês de junho nas tuas mãos e que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim como na terra, já ela é feita no céu. Em nome de Jesus. O teu mês de junho está consagrado. O teu mês de junho será o melhor mês da sua vida até então. Se você recebeu essa oração, se isso entrou no teu coração e você tomou posse, toma posse. Escreve aqui, eu tomo posse do melhor mês da minha vida até então. E acredita, hoje é dia 1º de junho. Esse mês é um mês de aceleração. Liga as turbinas. O Senhor está ligando as turbinas da sua vida. E você vai viver um tempo de maturidade que você nunca viveu. Aquilo que demorava anos para ser cumprido, meses, vai ser cumprido nesse mês. Promessas, um mês de promessas cumpridas. É isso que eu declaro. E eu posso falar para vocês, essa oração eu faço todo dia 1º de cada mês. Toda vez que eu estou iniciando algo. A primícias, né? Eu sempre falo com vocês sobre a primeira menção, as primícias, as primeiras horas, mas é exatamente isso. As primeiras horas do meu dia, as primícias, eu já chego entregando para o Senhor. E na palavra de Deus diz que se você consagre os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Mostra para Deus que o mês está cheio de coisas, mas que Ele é prioridade. Que se Ele for na frente, tudo mais vai ser acrescentado. E se Ele estiver contigo, esse mês de junho realmente será diferente. Esse mês de junho realmente será diferente. E eu quero aqui que você coloque um nome no seu mês. Como é que o seu mês de junho vai chamar?
É o mês da vitória? É o mês do amadurecimento? É o mês das conquistas? É o mês de plantar? É o mês da colheita? Qual é o nome do teu mês? É o mês do sobrenatural? É o mês da conexão? É o mês do posicionamento? Qual é o nome do teu mês? Mês da coragem? O mês da ousadia? Qual é o nome do teu mês? É o mês de acessos extraordinários? Ana, o mês de renovo, o mês do crescimento, o mês da vitória, é o mês que eu vou plantar, o mês de conexão, o mês de conquistas, o mês sobrenatural. Coloca o nome no seu mês. Gente, nome tem significado. E nome carrega poder, porque carrega um significado. Se você der um significado para esse mês de junho, esse mês vai ser o mês de conexões poderosas. Esse mês vai ser o mês de avanço. Começa a colocar esse nome, como mês da ousadia. Você vai ver o quanto o teu mês vai mudar. Mês da liberdade, mês da decisão. Imagina, mês da sabedoria, mês dos desbloqueios. Vou desbloquear tudo que eu preciso nesse mês. Mês da minha família, mês da transformação. Esse mês de junho, qual é o nome desse mês para você? Vocês querem saber o nome do meu mês? Vou compartilhar com vocês. Toda vez que eu começo um ano, eu dou um nome para o meu ano. E cada mês eu dei um nome, mas esse mês de junho eu vou dar o mesmo nome que eu dei para o meu ano de 2025, que vai ser o mês dos milagres. Esse é o nome do meu mês. Mês de junho é o mês do meu aniversário, é o mês que eu vou para Israel, é o mês que eu tenho certeza que Deus fará milagres, que Deus entregará uma nova unção. Né? Pode ser o mês da unção também, o mês da unção, o mês de milagres, o mês da resiliência. Coloque um nome para o teu mês. Se bem que eu mudei, vai ser o mês da unção. Porque o mês do milagre é o meu ano, é o ano do milagre, 2025. Mas esse ano vai ser o ano da unção. Esse mês da unção. Mês da unção. Sabe por quê? Quando você coloca um nome no teu mês, você coloca um significado nele. E colocou um significado no teu mês, acabou. Sabe? O que falta muitas vezes é a gente entender o significado das coisas, a gente dá significado para as coisas, entende? Ou ressignificar algumas coisas, isso muda o jogo da sua vida, de verdade. Mês de brotar, mês da renovação, uau! Ana, você já foi para Israel? Primeira vez, imagina, primeira vez que eu vou para Israel e no dia do meu aniversário. Assim, meu aniversário é dia 17, eu vou para Israel dia 18. Logo depois, assim, do meu novo ciclo. Eu sei que vai ser muito poderoso, e o Pablo mesmo diz que vai ser um mês, assim, vai ser uma viagem poderosa, eu acredito nisso, eu creio. Então, o mês de criar um CPF forte, uau, glória a Deus. Amém, parabéns, Ana, obrigada. Que viagem maravilhosa vai ser. Amém, glória a Deus, eu creio, gente. E o Pablo tá animado para essa viagem também, tá? Vai ser um divisor de águas nas nossas vidas, essa viagem. Grandes coisas o Senhor tem lá em Israel, para todos nós. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar do princípio da isonomia. E antes eu quero fazer algumas perguntas para a gente poder refletir um pouco sobre esse princípio da isonomia. Antes de qualquer coisa, você já parou para pensar o quanto a sua vida poderia ser diferente se você praticasse esse princípio todos os dias? Você sabe o que é isonomia? O que é isonomia, Ana? Isonomia é saber que a justiça de verdade é tratar cada um como ele precisa ser tratado. O Pablo fala isso muito. A primeira vez que eu escutei sobre isonomia foi através do Pablo. Por quê? Porque é um conceito do jurídico. Né? Quando o Pablo é jurista, então ele é advogado, ele formou, e ele trouxe esse princípio do direito. Né? Então, é um princípio que se refere, segundo o qual todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontram na mesma situação, ou seja, tratar os iguais como iguais. E quando ele trouxe esse conceito da isonomia, a gente pode trazer ele não só para o direito, mas trazer esse conceito para o nosso dia a dia. E um exemplo claro
desse princípio na sociedade é o imposto, né? Os ricos pagam mais impostos, os pobres pagam imposto de acordo com a sua renda. Isso significa tratar os iguais de forma igual. Então, quando a gente consegue entender esse princípio da isonomia, a gente para, primeiro, de querer agradar todo mundo. Segundo, de ser bonzinho com todo mundo. Quando eu entendi esse conceito da isonomia, eu trouxe para a minha vida e eu falei, gente, realmente, a gente tem que tratar os iguais como iguais. Tratar cada um com a justiça que cada um deve ser tratado. Então, tem pessoas que não precisam estar num lugar que não deveriam estar no seu coração. Você começa a olhar e começa a ter esse discernimento. Então, de novo, é saber que justiça de verdade é tratar cada um da maneira que ele precisa ser tratado. É reconhecer que nem todos começaram no mesmo lugar. E por isso, equidade é mais poderosa do que igualdade. Equidade. Cada um começou num certo ponto. Cada um começou de um certo jeito. Quantas vezes você foi duro com alguém que só precisava de compreensão? Vamos trazer, gente, esse princípio da isonomia para o nosso dia a dia. Entende? Quantas vezes você foi leve com uma pessoa que precisava de ser confrontada? Uma pessoa que fez algo com você e ao invés de você tratar ela como igual, tratar ela da maneira que ela merece ser tratada, pelo aquilo que ela fez com você, você foi boazinha e baixou a cabeça. Será que você está exigindo dos outros aquilo que nem você entregaria nas mesmas condições? Pensa na isonomia como a palavra justiça. Vocês vão começar a ter mais clareza sobre isso. Será que você está trazendo para o nosso convívio, os nossos filhos? Será que a gente está tratando o nosso cônjuge? Será que a gente está tratando os nossos funcionários, os seus colaboradores, liderados, com justiça? Ou com comparação? Será que a gente está tratando aqueles que me servem, aqueles que são os meus multiplicadores, colaboradores? Aí, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não tem essa distinção da justiça e a gente começa a tratar as pessoas de uma maneira que elas não deveriam ser tratadas, entende? Que isso não precisa. Às vezes a gente trata pessoas que deveriam ser, a gente deveria ter um tratamento mais posicionado, um tratamento de mais confronto, e outras que a gente deveria tratar com uma mais leveza, entende? Uma maneira mais compreensiva, e a gente não trata. E a gente acaba tratando, não reconhece as pessoas nos lugares que elas deveriam estar. É saber que justiça de verdade é tratar cada um como ele precisa ser tratado. Será que a gente exige muito das pessoas? Se você olhasse para a sua vida com mais isonomia, será que teria julgado menos? Será que teria carregado menos mágoa? Será que teria construído pontes em vez de levantar muros? Isonomia é sabedoria emocional. Quando eu consigo olhar para essa palavra e eu trago para o meu dia a dia, tirando ela um pouco do direito, eu vejo que é eu ter uma sabedoria emocional para tratar as pessoas de igual para igual. É empatia em ação. É olhar para aquela pessoa e ver. Você já viu quando uma pessoa está muito triste? Uma pessoa está passando por um momento desafiador? Pensa nisso aqui. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é isonomia. Você está tratando uma pessoa, você acabou de encontrar com uma pessoa que está, por exemplo, ela está em processo de depressão. Vamos colocar isso. Ela está passando por um processo de depressão e você está super bem na sua vida. Está super alegre, super alto astral. Você nunca passou por uma depressão na vida. Pensa nisso. Você nunca viveu uma depressão. Aí você olha para aquela pessoa que está deprimida. Ela está passando por um processo e muitas vezes ela não sabe lidar com aquilo e nem sair daquilo. E você chega para ela e fala assim, aqui, vamos levantar, minha filha. Vamos sair dessa cama. Olha a vida lá fora te chamando. Você chega todo animado com ela. Todo animado, todo querendo, né, fazer loucura. E ela toda triste numa cama. Ela vai olhar para você. Você pode falar o que você quiser.
ela não vai conseguir acessar essa frequência que você está acessando. E você não teve isonomia. Você não tratou ela da maneira que ela precisava ser tratada. Gente, é quase impossível você chegar para uma pessoa que tá, imagina alguém que acabou de perder o pai, acabou de perder a mãe, tá passando por um luto. Você chega e convida ela para uma festa. Você chega todo animado perto dela. O que que você precisa? Tratar ela tratar iguais como igual. Então, se ela está vivendo aquele processo, chega perto dela e fala: olha, eu não sei o que deve estar sentindo, o que você deve estar sentindo, mas eu sei que não é fácil. Não é fácil passar por uma depressão. Eu queria dizer que eu estou aqui com você. E você abaixa no nível dela. E você começa a tratar ela, é como se você tivesse essa empatia, ter essa sabedoria de falar: olha, não adianta eu querer chegar aqui e levantar uma pessoa que não consegue nem ficar em pé. Entende? E aí eu abaixo, olho para ela, eu vou lá no nível dela e falo: olha, eu realmente posso imaginar o que você deve estar sentindo. E eu tô aqui do seu lado agora. Eu tô aqui para aquilo que você precisar. Você quer desabafar? O que você está precisando? Ana, Jesus fez isso com quem? Jesus fez isso com a mulher adúltera. A mulher adúltera estava caída no chão. E Jesus falou: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou. E Jesus poderia ter atirado, porque ele nunca pecou. Mas o que Jesus fez? Ele desceu no nível dela. Ele se agachou. Ela estava no chão, ela estava no pó. Jesus, ele foi para o nível dela, olhou nos olhos dela e disse: se ninguém te julga, eu também não te julgarei. Pegou na mão dela e levantou ela de novo. Percebe uma coisa? Quando eu tenho a sabedoria de tratar o igual como igual, tratar as pessoas com empatia, é aprender a lidar com cada pessoa segundo a sua medida, a sua realidade, o seu processo. E hoje eu quero te levar a refletir sobre isso. Se você aprendesse a aplicar esse princípio na sua casa, nos seus negócios, nas suas relações, no seu ministério, no seu propósito, talvez muita coisa já teria mudado. E quando você entende que as pessoas têm a tua realidade, os teus processos, as tuas vivências, entende? Quando eu olho para outra pessoa e eu não quero que ela viva aquilo que eu quero, mas sim aquilo que ela dá conta. Entende? Quando eu trato ela da maneira como ela. Não é como ela merece, mas como ela está. Entende? Como é a realidade dela. Eu sempre falo isso com as pessoas que querem ajudar outras pessoas. Tem uma frase que eu levo muito, que é: você não consegue levar alguém para um lugar que você ainda não foi. E às vezes a gente, por não ter ido naquele lugar, a gente menospreza a dor do outro. A gente menospreza, a gente acha que é gracinha que o outro está fazendo, que o outro está fazendo para aparecer, e você não tem noção do que o outro está passando, né? Do que o outro viveu. Então, não julgue a tua dor, não julgue a minha dor, por você nunca ter vivido ela. Entende? Você não sabe por onde eu passei. Ninguém consegue calçar os seus sapatos, né? Só você mesmo sabe a dor de calçar esses sapatos, a dor da sua realidade ou daquilo que você está vivendo. Então, esse princípio, que é um princípio do direito, e no direito ele diz, né, tratar o igual, tratar o qual todos são iguais perante a lei e nós não devemos ser feito nenhuma distinção entre pessoas, ou seja, tratar os iguais como iguais. Então, o rico paga o imposto X, o pobre paga o imposto X de acordo com a tua realidade. Tratar iguais como iguais, né? Tratar as pessoas da maneira que elas devem ser tratadas. Você não precisa e nem deve querer agradar a todo mundo. Isonomia é agir com as pessoas como elas desejam. Olha para aquela pessoa e como que ela deseja ser tratada, qual que é a realidade daquela pessoa. E a gente olha para Jesus e ele nos ensinou tanto esse princípio. Jesus, ele sempre andou na contramão da maioria.
E Deus também usa a isonomia com cada um de nós. Ele não trata todos de forma igual. Pois se fosse assim, não existiria céu e inferno. Se fosse assim, Deus entregaria, né? Tava todo mundo aí acessando coisas maravilhosas, porque ele já deixou disponível. Mas Jesus ama. Nunca esqueça disso. Deus ama todas as pessoas. Deus ama você, ama todo mundo. Ele ama, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então, ele te ama, mas cada um vai receber de acordo com a sua capacidade, porque Deus também é justo. Deus ama e também é justo. Deus não vai te entregar algo que você não se posicionou para isso, que você não amadureceu para isso, que você não está preparado para isso, que você não foi forjado para isso, entende? Porque Deus é justo. E a isonomia é exatamente essa justiça. De tratar as pessoas da maneira como elas merecem ser tratadas, que elas se posicionam da realidade dela, de acordo com o processo dela. Então, se você quer receber algo de Deus, se você quer receber algo poderoso vindo de Deus, algo grande vindo de Deus, faça a tua parte, porque Deus é justo. Na parábola dos talentos diz que se você não fizer, ele ainda vai tirar de você e dar para quem está fazendo. Quem lembra dessa passagem? Gente, de verdade, no dia que eu escutei isso, eu pirei na minha. Eu falei assim, Deus, se você tirar de mim e dar para o outro, eu não dou conta. Quando eu entendi essa parábola, eu comecei a me posicionar melhor. Eu comecei a fazer, a pegar a semente que Deus me entregou e a fazer, a acelerar o meu processo. Porque eu não poderia nem pensar na hipótese do Senhor tirar de mim e dar para outra pessoa. Como assim ele vai tirar de mim e vai entregar para quem está fazendo? Eu vou ter que começar a fazer. Deus, você não tira nada de mim. Peraí. Mas se eu não fizer, ele vai tirar? Porque Deus é justo. Ele é justo, ele vai tratar os iguais como iguais. A isonomia. Não adianta você querer o céu se você vive uma vida de inferno. Não adianta você querer a paz que excede todo o entendimento se você faz mal às pessoas. Tem um princípio que chama o princípio da colheita. E é exatamente fala um pouco dessa isonomia, por quê? Porque tudo na criação aponta para isso. Né? Não tem como você plantar tomate e colher alface. Não tem como você plantar o mal e querer colher o bem. Quando você começa a entender esse princípio, você fala, peraí, eu vou ter que fazer aquilo que me cabe. Fazer aquilo que lhe cabe. Fazer a tua parte. Ana, mas as pessoas me tratam mal. O princípio da isonomia. Elas vão te tratar igual como igual. Agora, você quer ser tratada melhor? Você quer que as pessoas te respeitem? Comece a se respeitar. Comece a se posicionar. Eu acho tão lindo quando a gente olha para as coisas com esse olhar de justiça, sabe? E aí você para de ser boazinha com as pessoas. E às vezes a gente fala algo que pode magoar, mas só magoa aquelas pessoas que não têm maturidade emocional, sabe? Beber água, peraí. Aquelas pessoas que não têm maturidade emocional. Sabe por quê? Porque cada um tem a vida que merece. Cada um está colhendo aquilo que está plantando. E as pessoas vão te tratar dessa maneira. E outra, você não precisa tratar as pessoas de maneira diferente. Às vezes, aquela pessoa que agrada, que é o agradador, sabe, aquele que quer que todo mundo ame, quer ser aceito por todo mundo, comece a tratar pessoas que não deveriam ser tratadas daquela maneira, de maneira diferente. Então, aqui, sem peso no seu coração, é a justiça. Se você, um dia eu falei isso para uma pessoa, eu falei assim para ela, falei, olha, ela mandou mensagem para uma pessoa, essa pessoa não respondeu. Aí eu virei para ela e falei, pode falar uma coisa? Ela não te respondeu, ela tá te tratando você da maneira como você deve ser tratado.
Por quê? Porque você nunca fez por onde. Você nunca buscou, você nunca fez a sua parte, você nunca pagou o preço para poder fazer as coisas. Acho que agora ela vai querer fazer, ela está tratando igual como igual. Isso é o princípio da isonomia. É justo. Agora, olhe para você e vê, de verdade, você está fazendo por onde? Você está fazendo aquilo que realmente precisa ser feito para você poder receber esse tratamento que você tanto espera? Olha isso, comece a trazer esse princípio para a tua vida. Às vezes você quer que tal pessoa te trate melhor, que tal pessoa te trate de maneira diferente, mas será que você está fazendo a sua parte para ser tratado dessa maneira? Elas vão tratar igual como igual. E Deus, ele usa o princípio da isonomia com todos nós. Todos nós vamos ser tratados. Eu vou te dar na medida da sua capacidade. Ana, mas é injusto isso. É injusto para os teus olhos, mas para os olhos de Deus, não. Eu te dou uma semente e para aquele eu dou 5 sementes. Mas por que você me deu só uma e deu 5? Porque na medida da sua capacidade. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algo muito, às vezes, contraditório, né? Quem viu aquela parábola dos trabalhadores da última hora? Os trabalhadores que chegaram por último receberam o mesmo tanto daqueles que chegaram primeiro. E você começa a olhar e falar, Ana, como é que o princípio da isonomia é aplicado aqui? Né? Como assim? Que o reino ele nos ensina, né? A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Por isso que quando você entende a justiça do céu, você começa a olhar para o mundo com outro olhar, com um olhar diferente. Né? Porque parece que no reino é tudo o contrário. No reino, maior é aquele que serve. No reino, os últimos serão os primeiros. Né? No reino, aquela pessoa que você começa a ver, assim, né? Você tem que perdoar até os seus inimigos. Né? No reino, você vai olhando assim, você fala, meu Deus, parece que tudo, você é perseguido, maior é aquele que é perseguido, né? Você fala, gente, mas como assim? Parece que é tudo meio contraditório. Essa é a justiça do reino. Essa é a justiça do reino. E a maior prova que Deus trabalha com a isonomia com a gente é porque ele nos deu o livre-arbítrio. E ele criou o céu e o inferno. Por quê? Porque senão todo mundo ia para o céu. Se ele não tratasse iguais como iguais e desiguais como desiguais, todo mundo ia para o mesmo lugar. Mas não. Mas não. Você tem o livre-arbítrio. E através do seu livre-arbítrio, você vai ou para o céu ou para o inferno. Eu vou tratar os iguais como iguais, da maneira que eles desejam ser tratados, da maneira como eles, a realidade, o que ele criou aqui na Terra, as renúncias que ele fez, o preço que ele pagou, e os desiguais como desiguais. Essa é a justiça de Deus. E aí, quando você traz isso para nós, para a nossa vida, pensa o seguinte, eu não preciso de tratar todo mundo igual. De coração, isso aqui vai destravar vocês nessa manhã. Vai destravar o coração de vocês. Vocês não precisam tratar todo mundo igual. Todo mundo da mesma maneira. Trate os iguais como iguais. Ana, pessoas, você não precisa agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, gente. Quem somos nós para poder agradar? Agora eu trato as pessoas da maneira, na justiça que elas precisam ser tratadas. E às vezes isso vai gerar um confronto. Às vezes isso vai gerar um posicionamento mais forte, mais firme. Talvez isso vai gerar situações que você vai precisar desagradar a outra pessoa. Ana, me conta, pessoas são pontes? Pessoas são pontes e algumas pessoas são caminhos. Como assim, Ana? As pessoas que são pontes são aquelas que te levarão para o outro lado, aquelas que vão abrir portas para você, aquelas que vão te ajudar. E é somente durante um momento, somente durante uma parte. Agora, tem pessoas que são caminhos. Ana, que pessoas que são caminhos? Aquelas que irão com você e permanecerão com você até o cumprimento do teu propósito. Pessoas que são pontes, são aquelas que só abrem a porta,
mas ela não vai caminhar com você. Você vai deixar ela naquele período. Naquilo ali, ela só vai abrir a porta e muito obrigada, gratidão eterna. Mas ela só abriu a porta para você poder entrar no caminho do teu propósito. Agora, tem pessoas que são caminhos. São aquelas que vão com você até o cumprimento desse propósito. Então, a gente tem que aprender a identificar as pessoas que são pontes, as pessoas que são caminhos e tratar cada uma dessas pessoas como elas querem ser tratadas por você. Você não tem que agradar todo mundo. Você não tem que estar grudado em todo mundo. Ou você não tem que carregar todo mundo com você para a próxima fase. Tem pessoas que vão ter que ficar nessa fase. E vão ter outras que vão aparecer com você na próxima fase. Tem gente que, de verdade, carrega tantas pessoas que não eram para estar do seu lado mais, que está atrasando de cumprir o teu propósito. Porque você é boazinha demais. Porque você quer agradar todo mundo, né? Você quer que todo mundo esteja junto com você. Identifica pessoas que vão estar com você na próxima fase e aquelas que não vão estar. Ana, mas e a gratidão dessas pessoas que foram pontes? A gratidão é eterna. Eu sou muito grato, mas você não faz parte da próxima fase. Porque a gratidão não quer dizer que você tem que carregar essa pessoa ou estar do lado dela o tempo todo. Você pode deixar ela nessa fase, ser grata por tudo que ela fez, mas pular de nível. Você precisa buscar esse tipo de consciência, inclusive de si mesmo. Ana, por quê? Porque dessa maneira eu vou ter mais intimidade com Deus, eu vou ter mais intimidade comigo mesma, com meu cônjuge, com meus filhos. Eu vou entender, né, como que eu lido, tratar iguais como iguais. Sabe que tem pessoas que tratam muito melhores as pessoas lá fora do que os seus próprios filhos, do que os seus próprios, do que o seu próprio cônjuge? A minha mãe, uma vez ela fazia, quando chegava visita em casa, ela deixava os filhos dormir no colchão no chão e dava a cama para visita. Ou então, a gente só tirava as louças bonitas quando fosse visita e não usava as louças bonitas para os seus filhos, para a tua própria família. Olha para você ver. Você está tratando muito melhor uma pessoa que você nem conhece. Está tirando da cama o seu filho. Percebe? Tratar iguais como iguais. Ele é o seu filho. Ou é o seu filho, ou é, né, pessoas que estão ali na sua casa. E você está dando, às vezes, a gente trata muito bem pessoas que a gente nem conhece. E as pessoas que você deveria tratar bem, pessoas que caminham com você, que vão estar com você até no final do teu propósito, por exemplo, o teu cônjuge. Você trata muito melhor pessoas lá fora do que seu próprio cônjuge. Tem pessoas que, principalmente a religiosidade traz muito isso, que na igreja trata todo mundo maravilhosamente, dentro da igreja, chega em casa, não consegue dar um abraço na mulher, não consegue cuidar bem do marido. Quer dizer, na igreja é um santo, né? Trata todo mundo bem. E dentro da sua própria casa? E com aqueles que realmente, olha a isonomia, que realmente precisam ser tratados por você bem, são aquelas pessoas que estão com você, vivendo o teu propósito. A gente não consegue tratar bem. Então a gente precisa, quando a gente traz esse princípio para a nossa vida e começa a ter consciência, imagina a intimidade com Deus. Quantas vezes você negocia o seu tempo com Deus com outras coisas? Negocia o seu tempo com Deus. Não, quando tiver um tempinho eu vou orar. Não, quando tiver um tempinho aqui eu paro. Olha isso. E os nossos amigos? Tem pessoas que reclamam, Ana, não tenho amigos. Mas será que você está dedicando o seu tempo para esse amigo? Será que você está investindo nessa amizade? Será que você está tendo comunhão com essa amizade? Sabe por quê? Ana, mas aquela minha amiga nem me manda mensagem. Mas que dia que você mandou para ela? Ela está tendo o princípio da isonomia, tratando os iguais como iguais. Você não me procura, você não me liga, você só vem a nós? Eu te trato da maneira como você me trata. É assim. Então, se você tem melhores amigos, se você tem amigos de coração, e às vezes amigos são mais chegados que irmãos, manda mensagem para eles.
Tenha comunhão com esses amigos, amizade com esses amigos. Amigos são as pessoas que Deus permite estar no nosso lado, caminhar com a gente. Sabe por quê? Porque senão também, do mesmo jeito, quando a gente tem essa clareza, você começa a tratar as pessoas da maneira como o lugar delas na tua vida, entende? A maneira como elas precisam ser tratadas. E que elas devem ser tratadas. Então, aquelas pessoas que são mais próximas, em primeiro lugar, Ana, família, filhos, cônjuge, Deus, em primeiro lugar é Deus, em primeiro lugar é o Senhor, depois as famílias. E depois seus melhores amigos. Depois tem as pessoas lá fora. Justiça é tratar cada um conforme a sua realidade. Isso é isonomia. A verdadeira igualdade não é nivelar as pessoas, mas é olhar para cada um respeitando a diferença de cada um e a maneira como eles devem ser tratados. Isonomia é enxergar com os olhos da justiça e agir com o coração de sabedoria. Tratar todo mundo da maneira que deve ser tratado. E é engraçado, né? Que quando a gente traz isso, parece que a gente está sendo cruel, mas não está. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele trata cada um conforme o seu propósito, conforme o teu processo, conforme a tua capacidade, porque Deus é justo. Isonomia é o discernimento de dar para cada um aquilo que é justo. Entenda isso. Eu vou dar para cada um aquilo que é justo daquela pessoa. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. É justo. Tratar os iguais igualmente e os desiguais na medida de sua desigualdade. Isso é sabedoria aplicada. Tratar os iguais igualmente e os desiguais na medida de sua desigualdade. Quem anda com maturidade não mede todos com a mesma régua. Se eu sou madura, se eu tenho sabedoria emocional, eu trato cada um de acordo com a tua realidade, mas com o mesmo respeito. Com o mesmo respeito, mas cada um da maneira que deve. Isonomia é praticar a justiça. Justiça que leva em conta a história por trás do comportamento. Lembra que eu falei da empatia? Lembra que eu falei da empatia? É exatamente. E aqui nós temos que parar e olhar para a nossa vida, para o nosso comportamento. Senão fica muito no direito. Eu gosto sempre de trazer esses conceitos para a minha vida. E para você poder também não achar que você está sendo cruel com alguém, você está tratando aquela pessoa de maneira igual. Ou às vezes você está sendo, não está tendo empatia com algumas pessoas. Entende? Gente, todas as vezes que você for falar com alguém, você quer ajudar alguém que está passando por um problema, você precisa descer no nível daquela pessoa. Tá? Leva isso para a vida de vocês. Quando a pessoa está ruim, você vai ter que baixar o nível dela. Não adianta você querer levar uma pessoa, você está aqui, a pessoa está aqui. Você daqui de cima gritar para ela, sobe, vem. Ela não vai. Você vai ter que abaixar. Você vai ter que tratar ela como igual. Ter empatia, e aí sim você sobe com ela. Vocês entenderam? Não adianta. Se essa pessoa está aqui, não adianta você querer que ela alcance isso daqui. Agora, se você for lá, tratar ela como igual, tratar ela da maneira que ela precisa, de acordo com o processo dela, aí sim você consegue subir. A gente, quando vai ajudar as pessoas, é exatamente isso. Quando você traz a pessoa, né? Quando você alinha o teu coração ali ao dela, eu posso imaginar o que você deve estar sentindo. Eu sei que não está fácil sentir isso. Dessa maneira você trouxe Jesus veio na Terra, exatamente. Jesus veio com a mulher adulta, Jesus abaixou. Com o lá do tanque, Jesus também abaixou. Ele vai para o teu nível. Ele desce para o teu nível, pega na tua mão e te levanta. E fala, agora vem. Então, ele vai, ele olha nos teus olhos.
Ele pega nas tuas mãos e depois ele te levanta e ele te traz de novo a vida. Jesus foi lá nos fundos, né? Foi lá pegar Maria Madalena. Quem viu The Chosen mostra muito essa cena. Que Jesus foi lá onde Maria Madalena estava, lá nos botecos, né? Lá onde ela ficava. E Jesus foi lá e resgatou ela. E chamou ela pelo nome. E nessa mesma hora, ela bêbada, né? Daquela vida, totalmente uma vida desregrada, uma vida perdida. Jesus foi lá, chamou ela pelo nome e trouxe ela de volta para cima. Falou, agora vamos. E essa é a maneira que nós podemos, e essa maneira que nós precisamos de nos relacionar com as pessoas, tendo isonomia. E esse princípio ele é muito poderoso. Né? É um princípio que é do direito, né? Direito constitucional, mas quando a gente traz ele para a nossa realidade, né? Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida de sua desigualdade. E é isso, sabe? Quando aí você falando, mas é cruel. Não é cruel. Não é. Isso aqui, gente, vai libertar sua vida. Isso aqui vai fazer muitas pessoas tirarem um peso das suas costas. Tirar um peso, assim, daquilo que está carregando e falar, você precisa tratar as pessoas de maneira igual. E os desiguais de maneira desigual. Ana, como é que eu posso viver a isonomia no meu dia a dia? Entender que cada pessoa vive uma realidade diferente. Segundo, desenvolver empatia e discernimento. Não julgar com o mesmo peso quem não tem as mesmas condições ou as mesmas vivências. Ana, terceiro, ser justo. Ser justo com os filhos, com o cônjuge, com os amigos. Não com igualdade cega, mas com sabedoria. Sabedoria. Tem pessoas que tratam os filhos iguais, mas talvez um filho é mais sensível do que o outro. Talvez um filho precise de mais atenção do que o outro. Isso é isonomia dentro da sua casa. Quer ver uma coisa? Precisa ensinar esses valores nas escolas, exatamente. Quer ver uma coisa? Você querer comparar o teu marido com o marido do outro. Imagina. Imagina você olha para o marido de fulano na internet e você fala, eu quero meu marido igual a essa pessoa. E você começa a tratar o seu marido. A gente pega isso daqui. Ou os cônjuges também com as esposas. Você vê o teu marido, vê o marido na internet, você vê ali uma esposa, né, aquela esposa dedicada, parará, pererê, e você começa a exigir que a tua esposa ou que o teu marido se comporte daquela maneira. Cadê a isonomia aí? Cadê a isonomia? Você quer que o teu marido se comporte ou que a tua esposa se comporte igualzinho àquela pessoa que está vendo na internet. Só que ele tem processos diferentes, vivências diferentes, ele passou por problemas diferentes. Como que você quer tratar ele igual a outra pessoa está tratando e quer que ele seja igual? Vocês percebem o quanto a gente quebra esse princípio na nossa vida, dentro da nossa própria casa? Com os irmãos, né, com os filhos, e você pode ter certeza que muitos bloqueios são colocados nos nossos filhos por causa que a gente não trata eles com isonomia. Você trata todos os filhos iguais, sendo que talvez um precisa de mais apoio, um é mais sensível, o outro precisa de mais atenção, o outro precisa de mais... Você não sabe, você tem que... Por isso que quando a gente olha e a gente começa a ter essa consciência, essa sabedoria emocional, coloca aí, sabedoria emocional. Você vai começar a ter mais resultado nos seus relacionamentos, na sua empresa, no seu dia a dia. É o que acontece. Ana, mesmo com os filhos devemos agir com isonomia? Lógico. Imagina se tem um filho que é mais sensível e que precisa de mais atenção do que o outro, talvez. E talvez um precise de mais correção. Agora imagina um filho fazer bagunça e você xingar, botar os 4 de castigo. Tem isonomia aí? Se foi só um que fez bagunça, por que você vai colocar os 4 de castigo? Ou os 3 de castigo? Entende? E isso pode gerar bloqueio, isso pode gerar feridas.
Eu lembro de um bloqueio que eu tive quando eu era criança, que as minhas duas irmãs estavam fazendo muita bagunça, e eu estava quietinha. Eu estava quietinha, gente, de verdade, sentadinha no sofá e tô vendo ela fazer bagunça, tô vendo ela fazer bagunça. A minha mãe chegou nervosa do trabalho dela, e ela não quis nem saber quem estava bagunçando, quem não estava. Ela começou, minha filha, já batendo. Antigamente a mãe batia, né? Quem aqui teve a correia? Quem aqui teve chinela? Só jogava a chinela assim de longe. Quem aqui é da minha época sabe o que eu tô falando. Quem já viveu da minha época passou aí por umas chineladas, por umas correias, um cinto. E aí ela não queria saber quem tinha feito, quem não tinha feito, já saiu batendo em todo mundo, botou todo mundo dentro do quarto. Agora, você imagina eu, sabendo que eu não tinha feito nada. Imagina eu fiquei quietinha no sofá, quem estava fazendo bagunça eram as minhas irmãs. Percebe o tanto que é cruel? Percebe que você gera ali até um bloqueio, um trauma? Ela não tratou os iguais como iguais. E os desiguais com a mesma desigualdade. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado a maneira como você lida com a isonomia no seu dia a dia, sabe? Às vezes, eu sou dessa época, sinto vara, a vara não pegou minha época não, mas sinto sim. E aí, percebe? Eu apanhei bastante. A gente é dessa época, né, gente? Oh, Jesus amado. Então, assim, agora percebe? Você levou ali sobre si algo que não era para você. Se for olhar no direito, estava errado, né? Peraí, você não cometeu nenhuma falha. Você estava quietinha, sentada no sofá. Por que você apanhou também? Né? Por que você também... E percebe que isso, às vezes é pesado, né? Por isso que existe uma justiça, né? Porque aí vem o sentimento de injustiça. Injustiça. Você está sendo injusto comigo. Injusto. Por isso que Deus é Deus justo. Gente, Deus é justo e a justiça de Deus prevalece. Então, se você não teve justiça aqui na terra, descansa o coração, porque a justiça de Deus, ela é implacável. Ela é implacável. Né? A justiça de Deus é implacável. Ela vai acontecer, fique em paz. Por mais que aqui na Terra você está tendo... Por isso que a gente fala, né, nós cristãos, e eu sempre repito isso, eu nunca quero fazer a minha própria, né, com as minhas próprias mãos, mas eu falo que Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. E a justiça dele é soberana. Eu confio muito na justiça de Deus. E quando quando eu sinto, né, que eu estou sendo injustiçada, eu logo já oro para Deus e falo, Deus, aqui ó, faça justiça por mim. Por quê, Ana? Porque Deus é justo. Deus é justo. Deus não faz acepção de pessoas, tá? Mas ele trata cada um conforme o teu processo, a tua capacidade, o teu propósito, viu? Deus é justo. Ele não faz acepção de pessoas, não faz. Mas a isonomia, ela vem para... que eu vi alguém perguntando, né? Ela vem para tratar cada um como igual, de acordo com o seu processo, de acordo... Por isso que na palavra diz que Deus não dá uma cruz maior do que aquela que você consegue carregar. Entende? Por quê? Porque senão ele estaria quebrando o princípio da isonomia. Então ele dá a cruz de acordo com aquilo que você consegue carregar, aquilo que você consegue suportar. Entende? Ele nunca vai te dar uma cruz maior do que a que você não dá conta. Viu? Pode ficar, descansa seu coração. Ana, e na Bíblia? Traz para mim alguns versículos bíblicos. Na Bíblia traz diversos exemplos do princípio da isonomia, como expressão do caráter justo de Deus. Justo e amoroso. Deus é justo e Deus é amoroso. Lá em Deuteronômios, no capítulo 10, no versículo 17, está escrito assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Já mostrou aqui quem Deus é, né? Deus, ele é Deus. Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o grande Deus. E ele não age com parcialidade. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. Aqui fala sobre acepção de pessoas. Quem disse aí, ó? Deus não faz acepção de pessoas.
e ele é justo. Erga a voz, lá em Provérbios 31, erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Defenda os direitos de todos desamparados. O que é isso? O princípio da isonomia. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. Né? O que é isso? Isonomia. Aqueles que não podem se defender, a gente precisa de baixar no nível deles, ajudar eles. Aqueles que estão desamparados. Ana, me dá mais um, parábola dos talentos, né? Cada um recebeu conforme a sua capacidade, não conforme a expectativa dos outros. Cada um recebeu de acordo com aquilo que merecia. 5 sementes, 2, 1 talentos, né? Ela fala de talentos. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, de acordo com a capacidade. A quem muito foi dado, muito será exigido. Olha aqui o princípio da isonomia. Isso é isonomia. Tratar com equidade segundo a responsabilidade de cada um. Anota aí, está em Lucas. Lucas, no capítulo 12, no versículo 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Isonomia. Já que você tem muito, muito lhe será cobrado. Se eu entreguei muito para você, né, a sua responsabilidade ela é maior. Deus é justo e não trata todos, não entrega, né, entrega na medida da sua capacidade, com amor e com justiça. A isonomia é uma ponte entre justiça e misericórdia. Nós não devemos aplicar uma régua única a todos, mas sim ouvir, compreender e aplicar a sabedoria do reino nas relações. Isso é isonomia. E nós precisamos de pedir ao Senhor, sabe? Uou, putz, Ana, você é luz. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não queria nenhum talento. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, ele não te entregou dons e talentos para poder te exaltar. Deus, ele te entregou 12 talentos para você poder servir ao mundo. Entenda isso. Se você tem um dom, um talento, se ele te entregou riqueza, se ele te entregou algo grande, é porque você tem algo grande para entregar para o mundo. Não é para te exaltar. Não é para você se sentir privilegiado. Aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado. Tá? Então, assim, isso é o princípio da isonomia. Se ele te entregou dons e talentos, ele vai cobrar de você. Muito foi dado. E isso é para você poder servir ao mundo. Não é para a tua própria glória, entende? Por isso que eu falo, quando pessoas têm dons e talentos e não colocam a serviço do mundo, elas estão sendo egoístas. Elas estão retendo aquilo que Deus entregou para elas. Muito cuidado com isso, tá? Não retém aquilo que Deus te entregou. Não retém aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque se Ele te deu dons e talentos, não é para você poder se sentir privilegiado, é para você poder servir mais. Maior é aquele que serve. Putz, é putz mesmo. Eita, Ana, não precisava ficar sem essa. Não precisava você falar isso, Ana. Até aqui estava bom, agora me lasquei. Agora eu me lasquei. Vamos fazer o nosso boot, vamos pedir ao Senhor para nos ensinar a ser justos como Ele é justo. Nos livrar da cegueira, da comparação. Deus nos dá discernimento para tratar cada pessoa com maneira que elas devem ser tratadas, com amor e com equidade. Tratar os iguais como iguais e os desiguais na mesma desigualdade. Que nós possamos ser líderes, pais, cônjuges, irmãos, amigos e servos para praticar a isonomia. Que o princípio da isonomia esteja no nosso coração, não como uma lei, mas como uma expressão do amor justo de Deus. Aquele que Deus nos ensinou. Vamos fazer a nosso boot? Fecha os olhos, respira fundo. E agora você vai entender o que é esse princípio, você vai começar a aplicar esse princípio na tua vida. Amém. Glória a Deus. Putz, Ana. Somos mais do que vencedores. Excelente live, Ana. Ana de Paris. Vocês vêm aqui na França depois me ver, viu? Veio aqui para a França. Putz. Amém. Egoísta ou até vaidoso. Exatamente. Exatamente, comandante.
Sabe por quê? Porque aquela pessoa que não quer, que retém aquilo que Deus entregou, às vezes fica só no orgulho, né? Só na vaidade. Exatamente. Entenda, maior é aquele que serve. Você quer ser grande aqui na terra? Comece a servir. Ana, foi exatamente o que falei com Deus hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E vamos pedir ao Senhor de verdade a sabedoria para quê? Para poder a gente viver com essa justiça, né? Viver sendo justo aqui na terra. Foi o que Salomão pediu, né? Eu quero sabedoria para ser justo. Fecha os olhos, respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por tanta clareza. Obrigada, Pai, por nos ensinar o princípio da isonomia nessa manhã de domingo. Pai, nós estamos iniciando o mês de junho, e nós já iniciamos o mês de junho com essa sabedoria, Pai. Tratar os iguais como iguais, tratar os desiguais na mesma desigualdade, ser justo, Pai. Justo com as pessoas, de acordo com o processo de cada uma, com o propósito de cada uma. Obrigada, Senhor, por nos trazer esse conhecimento. Obrigada por nos mostrar, Pai, que muito é nos dado e muito será nos cobrado. Esse é o princípio da isonomia. Pai, obrigada por nos trazer esse senso de responsabilidade. Nós te agradecemos por esse tempo de reflexão, de ensino e de despertamento, Pai. Porque tua justiça é perfeita e o teu olhar nunca erra. E tu não tratas todos com a mesma régua, mas o Senhor trata cada um com amor, verdade, de acordo com o propósito de cada um. Tu conhece o coração, a história, os processos e as dores de cada pessoa. E ainda assim nos ama com equidade e fidelidade. Então nós te pedimos agora, Senhor, que essa palavra não seja esquecida, mas plantada em nosso coração como uma semente fértil. Nos ensina a viver a isonomia no nosso dia a dia. Nos dá sensibilidade para tratar cada pessoa com justiça, graça e sabedoria. Nos livre da comparação, do julgamento raso, da dureza, Pai, que oprime, e da parcialidade que fere. Que sejamos líderes, que sejamos pais, cônjuges, Pai. Cônjuge que trata de maneira correta o seu marido, a sua esposa. Amigos, filhos que refletem a tua justiça, o teu coração. Nos ajuda a ouvir mais, a julgar menos e a amar mais. Nos dá discernimento para agir com firmeza quando for necessário, com paixão, quando for preciso. Pai, nós declaramos que a partir de hoje viveremos com mais consciência, mais empatia e mais responsabilidade. E que o princípio da isonomia será não apenas um conceito, mas uma prática diária em nossas vidas. Que a graça, a sabedoria e a justiça do céu acompanhem cada um de vocês a partir de hoje. Fala-se comigo, a partir de hoje, o princípio da isonomia será uma prática diária em minha vida. E eu declaro que eu viverei com mais consciência, mais empatia e mais responsabilidade. Esfrega essas mãos, respira fundo, abre um sorriso e solta aí um já é, já é, já é, já é. Amém, Senhor, me livra de toda atitude de comparação. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Ana, por trazer esse conhecimento. Putz, nunca se comparar, cada um fazer com sabedoria. Maior é aquele que serve. Ana, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto nem ouvido falar dessa maneira. Glória a Deus, quanta clareza. Amém. Menina, valeu quanto essa tua aula. Eu estou servindo vocês, gente. Amém. Glória a Deus. Entendi, Ana. Deus nos dá talentos e dons para não exaltar o nosso ego, e sim para servir. Exatamente. Exatamente. Deixa fluir. Para de reter aquilo que Deus te entregou. Que Deus possa abençoar a vida de vocês imensamente. Que Deus possa trazer para vocês toda a justiça, né, do reino sobre a vida de vocês. E já declara que o mês de junho será o melhor mês da vida de vocês. O melhor mês da vida de vocês. Glória a Deus, obrigada pela entrega, maior é aquele que serve. Obrigada, Ana, putz, excelente dia, já é, obrigada. Amém, que Deus abençoe vocês, bora tocar o terror na terra, bora fazer o melhor domingo da nossa vida, vai treinar, vai cuidar do seu corpo, vai se alimentar melhor, vai passar um tempo com a tua família.
Trata seu marido, seus filhos, da maneira que eles precisam e devem ser tratados. Abração, Ana. Glória a Deus, gratidão. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Amém. Obrigada, Ana. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus é contigo. Junho é o melhor mês da minha vida. Já declara isso. Glória a Deus. Amanhã, acredito que o Tiago já volta amanhã, tá? Com vocês. Ele estava em Nova York, tá voltando de viagem. E bora tocar o terror na terra. Vou viver o melhor mês da nossa vida vai ser esse mês de junho. Se preparem. Eu tô animada para esse mês, gente. E eu sei que vai ser um mês divisor de água nas nossas vidas. Beijo, beijo, beijo. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Bora tocar o terror nessa terra. Beijo, beijo.